Doc, você falou da sauna. Esse estudo da sauna, não sei se é esse mesmo que eu cheguei a bater um olho, ele parece muito interessante, né? Porque quanto mais você faz, mais diminui o risco, né? Cardiovascular. Eu queria que você falasse um pouco dos estudos que tem com sauna e também você pudesse falar do gelo. Porque eu fiquei curioso de saber se a gente teria o mesmo benefício no gelo, porque de fato a gente não faz a vasodilatação, mas a gente faz a vasoconstrição, né? Aham. São propostas diferentes, né? Então a sauna tem tanto uma ação de realmente você consegue através dos poros eliminar algumas coisas, então você consegue ajudar a tua função renal, o teu rim ele já faz isso, né? Teu fígado ele já faz isso, mas através da transpiração é um processo que você consegue gerar um auxílio para esses outros órgãos que também fazem a filtragem e eliminação de algumas substâncias do nosso corpo. Então esse é um primeiro ponto. Legal. O segundo ponto é realmente da mobilização de dilatação de artérias e veias. E isso faz com que você consiga aumentar a tua perfusão tecidual, conseguir gerar um delivery das tuas substâncias ou enfim dos teus nutrientes para áreas que antes estavam com vasoconstrição e iam chegar com mais dificuldade. E também essa plasticidade, né? Essa elasticidade dos teus vasos para que você consiga ter, digamos, esse movimento. A gente, quanto mais velho fica e quanto menos atividade física faz, menos a gente tem essa dilatação e constrição, porque a gente simplesmente não tem utilidade para isso, né? Uhum. Então é super interessante e realmente isso se mostra efetivo, 20 minutinhos até 5 vezes por semana, a gente tem um bom nível de evidência científica em relação a isso. Legal. Já o gelo... a proposta ela já é um pouco diferente, né? O gelo ele acelera muito o processo de recuperação muscular pós-treino, por exemplo, né? Então a gente percebe que, por exemplo, depois de um treino de corrida, depois de um treino que a gente tem um desgaste articular maior, depois de um treino aeróbico muito intenso, o processo de recuperação pós-treino, se você faz gelo depois, é muito mais rápido, muito mais rápido. Por exemplo, eu tenho uma prova, eu sou, por exemplo, do CrossFit, né? Uhum. Eu tenho um campeonato de CrossFit sexta, sábado e domingo. Por favor, faça gelo ao término da sexta-feira e faça gelo ao término do sábado. Porque isso vai te ajudar muito na recuperação para o dia seguinte. Já quando a gente está falando, por exemplo, de processo de hipertrofia e processo de musculação e de aumento de massa muscular, a gente tem que entender que o processo de hipertrofia, ele é um processo relacionado à quebra muscular e inflamação. E talvez, Marcelo, se a gente deixar aquele processo inflamatório se estender por um pouquinho mais de tempo, a gente tem uma hipertrofia talvez um pouquinho mais interessante, sabe? Então, qual que costuma ser a sugestão? Estou falando primeiro da hipertrofia e depois eu vou falar da parte de emagrecimento. Qual que costuma ser a sugestão quando a gente faz uma banheira de gelo? A gente deixa para fazer a banheira de gelo depois dos dias que a gente faz treinos que não tem tanta relação com a parte hipertrófica, e sim mais treinos com a parte de cardio, né? Por exemplo, eu vou fazer, hoje é o meu treino de pernas, talvez você não faça banheira de gelo, hoje é o meu treino sexta-feira é o meu treino de corrida e sábado eu vou descansar, aí talvez seja legal fazer a banheira de gelo. Ou fazer antes, né? Ou faz antes do exercício, né? Da atividade. Pré-exercício também para você ter aquela ativação. E outra coisa, uma coisa que a gente deixou passar de falar no processo de emagrecimento, 2 pessoas com a mesma quantidade de massa muscular, elas podem ter taxas metabólicas basais diferentes. A taxa metabólica basal é o que determina quanto que você gasta de calorias parado. Por existir. Por existir. E às vezes 2 pessoas com a mesma quantidade, porque veja, a gente fala assim, o que gasta energia? Músculo e o sistema nervoso central também. Mas gordura não gasta energia, é praticamente inerte. Então a gente fala assim, quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais gordura, mais caloria ela gasta. Os exames de composição corporal, bioimpedância, enfim, eles dão ali, por exemplo, a tua análise corporal, dão a quantidade de músculo que você tem e dão também ali um estimado de taxa metabólica basal pelo tanto de músculo que você tem. Então, se a gente tiver o mesmo peso e a mesma quantidade de músculo, a bioimpedância, por exemplo, ela te dá um estimado da mesma taxa metabólica basal. Mas existem exames que mostram
que consegue mostrar um cálculo mais aproximado do real de quanto de fato você gasta de calorias. A gente chama isso de calorimetria indireta, que é um exame parecido com aquele ergospirometria que a gente faz no teste de esforço. Que é com ar, né? É o que a gente queima de oxigênio, é isso? Isso, a quantidade que a gente, através das trocas gasosas, a gente vê quanto é que é o nosso coeficiente respiratório para queima de carboidrato, queima de gordura. Isso é VO2, né? Esse é o VO2, não? Outro, o VO2 aí a gente já tá falando da parte de capacidade pulmonar. Esse eu tô falando de queima de gordura mesmo. Queima de energia mesmo. E esses exames, eles mostram quanto é que a gente gasta de energia. Eu já vou chegar no cold plunge. Quanto a gente gasta de energia. E aí, através desses exames, a gente consegue ver duas pessoas com a mesma quantidade de músculo gastando quantidades diferentes de calorias. Interessante. Por quê? Quanto mais bem condicionada tiver a tua mitocôndria, que é a organela que produz energia dentro do teu corpo, dentro das nossas células tem uma organela que se chama mitocôndria e é ela a responsável por produção de energia, consequentemente queima de calorias. Quanto mais bem condicionada for a tua mitocôndria, e mitocôndria produz energia por consequência calor também, mais calorias você gasta, maior tua taxa metabólica basal. Num processo de emagrecimento, por exemplo, é super importante você preservar músculo, porque quanto mais músculo, mais mitocôndria, mas quanto mais condicionada a tua mitocôndria, também mais você preserva a tua taxa metabólica basal. Então, abordagens durante o emagrecimento são abordagens em paralelo para nutrição compensatória, e são abordagens também para preservar a tua taxa metabólica basal, né? Regain Blocking Techniques são técnicas de bloqueio de reganho, que são basicamente você preservar a tua taxa metabólica basal. Se você preserva a tua taxa metabólica basal, você diminui o teu risco de reganho. Preservar a taxa metabólica basal significa preservar músculo, preservar condicionamento mitocondrial e também fazer com que a mitocôndria ela esteja mais condicionada, mais bem adaptada. E tem algumas formas de você gerar ativação mitocondrial e gerar mais condicionamento mitocondrial e aumentar a quantidade de mitocôndrias. Atividades de média intensidade, zona 2. Só que banheira de gelo, Marcelo, é uma coisa muito poderosa para ativação mitocondrial. A gente tem as Heat Shock Proteins. Eu vou chutar que você até sabe mais do que eu em relação a isso, porque você é o cara da banheira de gelo do Brasil. Da América. Caraca, aí é demais. E é um mecanismo de defesa. A gente entra naquele gelo super gelado, naquela banheira super gelada, e o nosso corpo, ele desesperadamente gera ativação das vias de produção de calor para que você não entre numa hipotermia. E as ativações das vias de produção de calor são mediadas pelas Heat Shock Proteins, que é o que a gente libera muito quando entra numa banheira de gelo, e elas ativam muito a função mitocondrial. Então as mitocôndrias naquele momento elas passam a trabalhar em questão de segundos muito mais rápido, com muito mais intensidade, para produzir muito mais calor às custas de gasto de calorias. Que interessante. Então ali você está conseguindo condicionar muito mais as suas mitocôndrias na força. O que significa que a banheira de gelo acaba sendo extremamente interessante para ativação mitocondrial, e a ativação mitocondrial você tem mitocôndria também nos teus neurônios. E aí, depois de 15 minutos falando, eu estou respondendo a tua pergunta sobre demência. Tinha falado de saunas e agora eu estou falando da parte de cold plunge. Que legal. A gente tem artigos super robustos falando que banheira de gelo diminui demência. A gente tem artigos que tentam comprovar isso. Super robustos ainda não, mas isso com certeza vai aparecer. Porque gerar ativação mitocondrial diminui risco de demência com certeza. Isso, cara, isso eu não sabia. Que interessante isso.